Então vamos ao item 36. Item Projeto de Lei do Senado número 89/2016, terminativo. Insere parágrafos do artigo 5º da Lei 13.188, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta à retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículos de comunicação social. Autoria, senador Roberto Requião. Relatoria, senador Antônio Carlos Valadares. Relatório pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo que apresenta. Observações. Nos termos do artigo 282 do regimento interno do Senado, se for aprovado o substitutivo, estará ele submetido a turno suplementar. Votação nominal. Conceda a palavra ao senador Antônio Carlos Valadares para proferir o seu relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro vamos ao relatório referente ao projeto de lei do Senado número 89 de 2016, do senador Roberto Requião. Vem ao exame desta comissão em caráter terminativo o projeto de lei do Senado, PLS número 89 de 2016, de autoria do senador Roberto Requião, que insere parágrafos no artigo 5º da Lei número 13.188, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. São dois os mencionados parágrafos a serem inseridos no artigo 5º da denominada Lei do Direito de Resposta. O primeiro deles é o parágrafo 3º, discriminando de que forma a resposta do ofendido poderá ser veiculada conforme o meio onde a matéria ofensiva tenha sido divulgada. Estabelece que esse dispositivo, se o meio for escrito, a resposta somente poderá ser feita por escrito. Se for radiofônico, a resposta poderá ser feita por escrito, a fim de ser lida por agentes da empresa de rádio, como também poderá ser veiculada por meio de gravação de áudio feita pelo próprio ofendido ou por preposto por ele estabelecido a ser divulgada pela própria empresa. E tratando-se de meio televisivo, tanto poderá ser veiculada a resposta por meio de texto escrito, a ser lido por agentes da empresa de televisão, como por meio de gravação de áudio ou de audiovisual feita pelo próprio ofendido ou por preposto por ele estabelecido. O outro parágrafo a ser inserido no mencionado artigo 5º da Lei do Direito de Resposta é o parágrafo 4º, por meio do qual se propõe que fique definido que os textos escritos, bem como as gravações de áudio ou audiovisuais, tanto poderão ser veiculados na fase consensual antes da judicialização, a depender de aprovação do veículo de comunicação, como se for negada essa veiculação pelo responsável, mediante homologação da resposta pela autoridade judiciária. Na justificação da matéria, o seu autor, o senador Roberto Requião, argumenta que, de forma similar ao parágrafo 3º do artigo 5º da Lei do Direito de Resposta, que teria sido vetado de forma equivocada pela Presidente da República em 11 de novembro de 2015, portanto, a presidenta Dilma, as alterações ora propostas deixam claramente evidenciado que o ofendido poderá apresentar pessoalmente sua resposta ou por interposta pessoa por ele estabelecida. Contudo, sustenta que essa prerrogativa do ofendido não significará que ele venha poder apresentar-se pessoalmente em tempo real, na televisão ou no rádio, para falar do esponte próprio, sem se submeter a qualquer juízo.
sem submeter a qualquer juízo prévio, fosse ele do próprio veículo de comunicação na fase consensual, fosse do judiciário na fase jurisdicional. Por tais razões, explica o autor da matéria que, com o intuito de dirimir qualquer dúvida sobre os verdadeiros sentidos do texto original vetado pela Presidente da República, resolveu propor o projeto em análise, explicitando detalhadamente que o ofendido deve ter o direito de submeter a resposta ao agravo mediante gravação de sua própria voz com o seu vídeo. Não foram apresentadas emendas no prazo regimental. Passemos à análise. Nos termos do artigo 101, incisos 1 e 2, a linha D do regimento interno desta Casa, cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade nos termos que lhes são submetidos, bem como no mérito sobre as matérias de competência da União e, nesta hipótese, notadamente sobre o direito de resposta. Quanto aos requisitos formais e materiais, presidente, eu tenho que olhando para o presidente, pelo menos. É verdade, o senhor tem toda, Vossa Excelência. Porque para mim é uma visão muito obrigado, e é recíproca. E eu gostaria de solicitar mais uma vez aos nossos ilustres convidados que mantivesse o silêncio respeitoso e cerimonioso necessário a uma sessão da CCJ para ouvir o relator. Com a palavra, senador Casa Valadares. Quanto aos requisitos formais e materiais de constitucionalidade, nada há a opor ao PLS número 89/2016, tendo em vista que, primeiro, compete privativamente à União legislar sobre o direito civil a teor do disposto no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. 2. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência da União, artigo 48, caput. 3. Os termos da proposição não importam em violação de cláusula pétrea. 4. Não há vício de iniciativa nos termos do artigo 61 da Carta Magna. No que concerne à juridicidade, o projeto se afigura correto, porquanto 1. Possui o atributo da generalidade. 2. É consentâneo com os princípios gerais do direito. 3. Se afigura dotado de potencial coercitividade. A matéria nele vertida inova o ordenamento jurídico. 5. Meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, normatização via edição de lei é o adequado. Todavia, a proposição merece reparos quanto à técnica legislativa. O projeto aproveita o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei número 13.188, de 11 de novembro de 2015, anteriormente vetado pela Presidente da República, o que é vedado pelo artigo 12, inciso 3º, a linha C da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. As alíneas em que se desdobra o parágrafo 3º devem ser transformadas em incisos, de acordo com o inciso 2 do artigo 10 da mesma lei complementar. Ademais, o projeto carece das letras NR maiúsculas, entre parênteses, ao final do artigo 5º, a ser alterado de conformidade com o que preceitua a linha D do inciso 3º do artigo 12 da lei complementar número 95 de 1998. A fim de ajustar o projeto ao imperativo a linha C do inciso 3º do artigo 11 da Lei Complementar número 95 de 1998, segundo a qual os parágrafos devem expressar aspectos complementares à norma anunciada no caput do artigo, deslocamos os parágrafos que o projeto inclui no artigo 5º da Lei do Direito de Resposta para o artigo 4º, pois é este que disciplina a forma e a duração do direito de resposta. Atendemos, com isso, a exigência de que as disposições normativas sejam redigidas em ordem lógica. Além disso, promovemos pequenos ajustes redacionais visando a obtenção de clareza e precisão nas disposições normativas. No mérito, o PLS número 89/2015 revela-se digno de aprovação,
pois nada mais pretende do que regular o modo que pode ser veiculada a resposta do ofendido, de maneira a evitar controvérsias quanto à prerrogativa que ele deve ter no exercício desse direito, de optar pela gravação de áudio ou vídeo, além do texto escrito, quando for o caso, conforme o agravo tenha sido veiculado em meio televisivo, radiofônico ou escrito. Vale lembrar que o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei número 13.188 de 2015, aprovado pelo Congresso Nacional, mas vetado pela presidente Dilma, dispunha sobre a matéria objeto do presente projeto nos seguintes termos. Parágrafo 3º. Tratando-se de veículo de mídia televisiva ou radiofônica, o ofendido poderá requerer o direito de dar a resposta ou fazer a retificação pessoalmente. As razões do veto apontaram para a ausência de critérios para a participação pessoal do ofendido, o que poderia desvirtuar o exercício do direito de resposta ou retificação. Com efeito, o dispositivo vetado não foi claro o suficiente quanto ao modo de vincular a resposta do ofendido. Ele permitia entender, por exemplo, que a resposta ou retificação fosse vinculada ao vivo, a juiz exclusivo do ofendido. Por isso, o projeto em análise vem regular com clareza essa questão, estabelecendo que a resposta ou retificação poderá ser veiculada mediante gravação de áudio ou vídeo, ou texto escrito, conforme o caso a serem oferecidos pela pessoa ofendida, e não pessoalmente, como poderia se depreender da redação anterior que foi vetada pela presidente. Percebe-se que o texto do projeto não se descuida de explicitar que tal prerrogativa não implicará aparições ao vivo, em rádios e televisões, mas tão somente o encaminhamento de resposta por texto, áudio ou vídeo, desde que o veículo de comunicação ou poder judiciário tenha a oportunidade de avaliar se a resposta é proporcional ao agravo, pois deverão essas respostas passar pelo crivo prévio do próprio veículo de comunicação que tiver divulgado a matéria ofensiva. Se a veiculação da resposta for consensual, ou pelo crivo prévio do judiciário, se já tiver havido a recusa da veiculação na fase pré-processual, na forma do disposto do caput do artigo 5º da Lei do Direito de Resposta. Acrescentamos apenas dispositivo para prever que, em se tratando de agravo praticado pela internet, a resposta ou retificação poderá ser veiculada tanto por meio de texto escrito, como por meio de gravação de áudio ou de audiovisual, se esses recursos tiverem sido utilizados no agravo. É oportuno observar que o direito de resposta decorre das liberdades e garantias fundamentais do cidadão. A Constituição Federal consagrou no inciso 5º do artigo 5º, ao estabelecer que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O direito de resposta incide, portanto, a posteriori, ou seja, depois da ocorrência de um atentado à honra, intimidade, imagem ou outro direito da personalidade. Em harmonia com o regramento constitucional, a Lei número 13.188 de 2015 assegurou o direito de resposta ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Em seu artigo 2º, diz, parágrafo 1º, definiu matéria como qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação. A lei exclui expressa e corretamente da definição de matéria os comentários realizados por usuários da internet nas páginas eletrônicas
dos veículos de comunicação social. Então, é importante ressaltar a plena compatibilidade do direito de resposta com a liberdade de informação jornalística pelos veículos de comunicação social. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2 julgamentos de grande importância e repercussão, já se debruçou sobre essa questão. Da ementa do acórdão de julgamento da ADPF 130, em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela não recepção da lei de imprensa pela Constituição de 1988, extraímos o seguinte trecho, abro aspas. A lei fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas, direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. Tirante unicamente as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o estado de sítio, artigo 139, o poder público somente pode dispor sobre matéria lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como direitos de resposta e de indenização proporcionais ao agravo, proteção do sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação. Fecho aspas. Entre outras questões, a DPF 130, relator o ministro Aires Brito, em 30 de abril de 2009. Grifos nossos. Na ADI 4.451, o Supremo suspendeu a eficácia de um dispositivo inserido na legislação eleitoral que indiretamente impedia programas humorísticos de usarem técnicas como da trucagem, da montagem e outros recursos de áudio e vídeo no contexto eleitoral. A Corte reconheceu que a liberdade de imprensa contempla a possibilidade da crítica áspera, contundente, sarcástica, irônica ou irreverente, sendo que apenas os abusos podem dar ensejo ao direito de resposta e à indenização proporcionais. Abro aspas. Programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em circulação ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos compõem as atividades de imprensa, sinônimo perfeito de informação jornalística. Parágrafo 1º do artigo 220. Nessa medida, gozam da plenitude de liberdade que é assegurada pela Constituição à imprensa, dando-se que o exercício concreto dessa liberdade em plenitude assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado, respondendo penal e civilmente pelos abusos que cometer e sujeitando-se ao direito de resposta a que se refere a Constituição em seu artigo 5º, inciso 5º. Fecho aspas. ADI 4.451, relator ministro Aires Brito, em 2 de nove de 2010. Entendemos, portanto, o modo de exercício do direito de resposta, tal como disposto no projeto em análise, tem amparo constitucional, pois por estar a matéria entre aquelas passíveis de regulação legislativa e por não implicar censura prévia ou qualquer cerceamento à liberdade de informação. Além disso, consideramos que a oferta de gravação do ofendido, como forma de veicular resposta ou retificação ao agravo sofrido, e ainda sobre
o crivo da homologação judicial de seu conteúdo constitui meio proporcional de exercício do direito de resposta. Um voto. Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade do PLS número 89 de 2016, da autoria do nobre senador Roberto Requião, e no mérito pela sua aprovação na forma do seguinte substitutivo. Projeto de Lei do Senado número 89, 2016. Insere parágrafos no artigo 4º da Lei número 13.188, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. O Congresso Nacional decreta artigo 1º. Ficam inseridos no artigo 4º da Lei número 13.138, de 11 de novembro de 2015, os seguintes parágrafo 5º e 6º. Parágrafo 5º. A resposta ou retificação ofertada pelo ofendido poderá ser veiculada: 1. Em se tratando de mídia impressa, exclusivamente por texto escrito. Inciso 2. Em se tratando de mídia radiofônica, tanto por meio de texto escrito, a ser lido por agentes da empresa de rádio, como por meio de gravação de áudio a ser divulgada, podendo esta ser realizada pelo próprio ofendido ou por preposto por ele estabelecido. Inciso 3. Em se tratando de mídia televisiva, tanto por meio de texto escrito a ser lido por agentes da empresa de televisão, como por meio de gravação de áudio ou de audiovisual a ser divulgada, podendo esta ser realizada pelo próprio ofendido ou por preposto por ele estabelecido. E, inciso 4º, em se tratando da internet, tanto por meio de texto escrito, como por meio de gravação de áudio ou de audiovisual, realizada pelo próprio ofendido ou por preposto por ele estabelecido, se esses recursos tiverem sido utilizados no agravo, cabendo ao ofensor o dever de publicar a resposta ou retificação. Parágrafo 6º. Em qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 5º deste artigo, os textos escritos, bem como as gravações de áudio ou de audiovisual, poderão ser divulgados mediante a aprovação do veículo de comunicação e, caso a divulgação seja negada, após a homologação da resposta ou retificação pela autoridade judiciária, na forma dos artigos 5º e seguintes desta lei. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, senador Antônio Carlos Valadares. Coloco em discussão a matéria. Já inscrito o senador Roberto Requião. Com a palavra, o senador Roberto Requião. Presidente, pedido de vista, presidente. Presidente. Eu quero pela ordem, senhor presidente. Senador Caiado, como havia pedido já a inscrição o senador Roberto Requião, já havia deferido a palavra à sua excelência, depois eu cedo a palavra à vossa excelência, que vai solicitar a vista. Então, primeiro com a palavra... Texto que foi apresentado neste momento, perfeito, mas ao projeto. Ver, como estava com a palavra primeiro o senador Requião, ele vai falar depois Vossa Excelência. E vistas coletivas, senhor presidente. Vamos só ouvir o senador Requião. Presidente, pois não, senador. O parecer erudito do senador Valadares melhora a redação da minha proposta. E o que se coloca é uma coisa extraordinariamente simples. Na verdade, o direito de resposta tinha sido, nesses termos, aprovado pelo Senado e pela Câmara Federal. Mas a Presidência da República entendeu que ficava uma dúvida quanto à participação pessoal ao vivo da pessoa que iria exercer esse direito, sem que previamente o texto fosse examinado em juízo. A minha proposta melhorada pelo senador Valadares resolve definitivamente este problema. O texto será examinado em juízo, quer seja em meio magnético ou em vídeo, antes de ser obrigatoriamente veiculado
pelo veículo que deu origem ao direito de resposta. E, evidentemente, pode, anteriormente a isso, na forma do projeto de direito de resposta, ser aceito e veiculado pelo próprio veículo. Então, só esclarece a dúvida que levou a Presidência da República a vetar o artigo. Me parece extremamente adequado, bem claro, e é evidente que eu, como autor, elogio as medidas tomadas pelo senador Valadares e considero que a sua redação é melhor que a redação que eu apresentei originalmente.